E eu quero, nesse dia especial, o Dia dos Pais, trazer para a nossa reflexão algo que eu reputo da maior importância, que é o relacionamento de pai e filho, pais e filhos. Não é? E Lucas, ele relata para nós o que ele ouve de Jesus no capítulo 15 do seu Evangelho, e ele traz para nós algo que dá para a gente extrair lições importantes desse texto. Nós sabemos, meus irmãos, que criar filhos não é uma tarefa fácil. Tá? É difícil, mas não é impossível. E o que nós vamos ver hoje é a batalha, a luta de um pai com dois filhos muito diferentes. Filhos de comportamento diferentes, de pensamentos diferentes, de atitudes muito diferentes. E para que nós possamos entender isso, nós precisamos olhar para a figura do pai, que é trazida aqui nesse texto do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Os relatos são importantes e nós precisamos entender esses relatos à luz de uma conversa de Jesus com judeus, líderes, escribas e fariseus. Porque tudo começa com o questionamento daqueles homens ao Senhor Jesus. Para consolidar aquilo que Jesus quer ensinar, ele vai apresentar àqueles homens 3 parábolas muito conhecidas de todos nós, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Nós vamos nos concentrar essa noite nessa terceira parábola, quando o Senhor fala àqueles homens a respeito dessa questão do filho pródigo, do seu pai, do seu irmão. É uma história bem conhecida de todos nós. E eu quero que a gente concentre a nossa atenção na figura do pai, aquele que está ali no meio do tiroteio, tá? No meio da luta. O pai sempre ele fica no meio. Ele tem que ser um moderador, tá? Dessas situações. E o pai do filho pródigo, o pai do irmão do filho pródigo, é a pessoa com a qual eu quero que a gente tire aqui alguma conversa com ele. Portanto, abra aí a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, verso 11, vai dizer assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como uns dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Primeiro tópico que eu quero ver com os irmãos é o relacionamento pai e filhos. O ensinamento que nós podemos tirar do texto dessa parábola, ele é basicamente sobre relacionamentos. O foco, o cerne desse texto trata de relacionamentos. Tudo aqui converge para o relacionamento. E esse relacionamento é mais conhecido de todos nós, porque ele se dá, ele acontece no âmbito do lar, dentro da família. O pai, o filho, aqui não aparece figura de mãe, mas é importante que isso ocorra, aconteça dentro da família. E nesse caso específico aqui, nós temos envolvendo o pai e os seus dois filhos. Então, a crise relacional ela acontece, o pai com os dois filhos, é uma situação, os filhos, um com o outro, eles moravam na mesma localidade, na mesma propriedade, desde pequenos, mas a gente pode perceber que chegou um tempo que o outro pediu para ir embora, e o que ficou deu graças a Deus. Ainda bem que esse camarada foi embora. Ele não queria realmente conviver com aquele irmão. Então, esse pai fica muito triste, muito sentido com o seu filho ir embora. Não era o desejo do seu coração. E esses filhos representam para nós, dentro desta perspectiva do capítulo 15, esses publicanos, o fariseu, o pecador, eles simbolizam esses dois tipos que nós podemos identificar aqui no texto. Quando nós olhamos para o início desse texto, versos 1 e 2 diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ao mesmo tempo que os pecadores, publicanos, iam até Jesus para ouvir, iam também os escribas e os fariseus para fazerem a sua crítica. Eles eram estudiosos, conhecedores da lei, então eles iam para ver como Jesus aplicaria essa lei ali naquele tempo. E eles iam então
e murmuravam e diziam: não pode, isso é contra a lei. Então, quando Jesus conta a parábola, ele o faz nesse sentido, de trazer luz àquilo que era algo que incomodava aqueles homens. Então, ele traz o texto para jogar luz sobre essa situação. E aí nós podemos entender, então, meus irmãos, que esses dois filhos eram pessoas diferentes, mas nenhum deles é repudiado ou abandonado pelo pai. Ambos são incluídos no seu amor. E isso é algo interessante que nós, filhos, entendamos, que nós, pais, compreendamos. Pai, ele não vai excluir o filho do seu coração. O filho mais moço que pede a sua parte da herança, ele exclui, ele se auto-exclui do amor do pai. Ele deixa de lado a pessoa do seu pai e vai seguir o seu caminho, mesmo magoando e machucando o seu pai. Esses dois filhos, eles são diferentes, porém eles têm algo em comum. E isso acontece em todas as casas. Os filhos são diferentes, mas eles são filhos do mesmo pai. Podem ter personalidade diferente, podem agir de maneira diferente, podem pensar de maneira diferente. E nós podemos entender aqui que esse filho mais jovem, aquele que pede ao pai a sua parte da herança, ele é jovem, imaturo, inconsequente, que quer viver a vida, que quer levar os seus bens, o seu dinheiro, a sua herança, e gastá-la de forma dissoluta. Quantos filhos já disseram um dia ao seu pai: eu quero viver a vida, eu quero a minha liberdade, eu quero a minha carta de alforria, eu não quero ficar aqui sendo monitorado por você, porque eu preciso ter a minha liberdade. Então aquele jovem, na sua inconsequência, na sua imaturidade, ele pega tudo que tem, que recebe ali do seu pai, um adiantamento da sua herança. Às vezes nós pensamos que o pecado grave desse moço é pegar a herança e gastá-la toda. E a gente vai entender que esse não é o pecado, porque a herança era dele, ele tinha direito, legalmente ele poderia pegar aqueles valores. É óbvio que ele não poderia gastá-lo da forma que o fez, mas ele tinha direito àquilo. E ele comete então essa inconsequência. E aquele filho mais velho, ele é legalista, ele é invejoso, ele não gosta do seu irmão. Então nós podemos ver aqui dois tipos diferentes. E essa história ela vai fluir em dois níveis, devido à situação desses filhos. É o que nos diz o verso 13, diz assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele estava livre, ele poderia ir para onde ele quisesse, gastar da maneira que melhor entendesse aquilo que era seu. E ele o fez, e foi. O texto não vai dizer para nós, mas obviamente esse pai deve ter ponderado com ele, o pai deve ter orientado: meu filho, o pai conhecia aquele filho, sabia como ele era. Se ele pegasse aquilo, ele ia acabar com tudo. Mas o pai, mesmo assim, dá aquilo que é dele. E ele vai. E é interessante a gente pensar,
Aqui no verso 28, a gente vai ver uma outra situação. Aquele filho mais velho, já depois de tudo ter acontecido, do irmão dele ficar pobre, miserável, moribundo, e voltar só um trapo de homem, chegar à sua porta, ser recebido pelo pai, diz o verso 28, quando ele foi informado que o irmão tinha voltado e que o pai estava festejando, ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ah, que situação desse pai! Um filho alegre porque fora recebido com amor. Um filho bravo, triste, preocupado porque aquele camarada inconsequente voltara. Ele voltou. O que ele vai fazer agora? Ele não tem mais nada, ele é pobre. Ele vai tomar a minha parte. Ele vai usar aquilo que é meu. Provavelmente ele pensa todas essas possibilidades. Por isso ele vai ficar indignado. Então esse é um contexto, é um quadro que você pode ver. Mas aí nós ficamos perguntando, o pecado do filho mais novo. Qual é o pecado desse filho mais novo? Vamos olhar o que diz a palavra de Deus aqui no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. O verso 12, quando Moisés está passando os 10 mandamentos ao povo, vai dizer no verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas nós podemos ver isso repetido lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai repetir esse mandamento, quando ele diz no verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então há aqui um mandamento de honrar pai. Mas agora o que nós precisamos entender, o que significa honrar pai e mãe? À luz da palavra de Deus. Para o judeu, essa honra aos pais era muito mais do que fazer uma reverência ao pai e à mãe. Era muito mais do que pedir a bênção ao pai e à mãe. Significava necessariamente você se responsabilizar e cuidar do seu pai, dos seus pais, até o fim da vida deles. Essa era a questão de honrar o pai e a mãe. Era isso que os filhos deveriam fazer. E nós podemos entender isso à luz da própria palavra de Deus. Timóteo vai nos mostrar isso na sua primeira carta. Abre comigo aí em Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. O que é que Paulo vai falar para Timóteo com relação ao cuidado com a família? Ele vai dizer, Paulo estava aqui falando de mulheres viúvas. O verso 3 ele diz, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Paulo está dizendo que tinha alguma viúva que era fake news, né? Então, mas se alguma viúva tem filhos, olha,
ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa, e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplica e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, aí Paulo dá essa dica. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, honrar pai e mãe vai além de fazer reverências aos velhinhos. Não, é cuidá-los, é alimentá-los. E esse filho pródigo, então, quando ele toma essa decisão de partir, de ir embora, ele comete esse pecado da desonra. O filho mais novo cortou a relação com o seu pai e foi para uma terra distante da Palestina. Pedir a sua parte da herança não foi o pecado. Ele tinha direito, porque ele era legalmente herdeiro daquela família, do seu pai. O seu pecado foi excluir do amor do seu pai. Ele se excluiu do amor, ele negou a sua condição de filho. Ele excluiu o pai do seu amor também. Quando ele abandona e deixa o pai para trás, ele diz: eu não me importo com você. Eu tenho a minha parte. O que vai acontecer com o senhor, meu pai, lá na frente, na sua velhice, não é problema meu. Era exatamente isso que ele estava dizendo. Era essa a desonra que ele estava cometendo. Filhos precisam se importar. Nós vimos aí, o ano passado, aquela campanha que começou lá nos Estados Unidos, Vidas Pretas Importam. Lembram disso? Porque mataram um cidadão negro lá, e isso aí, toda aquela história de vidas pretas importam. A Bíblia está dizendo que vidas velhas importam. Vidas velhas são importantes. Que os filhos precisam valorizar os seus pais e cuidá-los. É isso que a Bíblia está ensinando. E quantos pais, pessoas velhas, são jogadas nos asilos? Fica lá. Tem gente que vai cuidar de você. Isso não é comigo. Você me limpou quando eu era bebê, agora que outros te limpem. Então, essa é a desonra que esse filho comete, quando ele exclui o pai do seu amor, quando ele nega um direito que era legítimo do pai na velhice, ser cuidado por ele. É isso, essa é a verdade. Todas as dificuldades que aquele moço enfrenta após gastar a sua herança, meus irmãos, ele o faz de maneira irresponsável. Tudo que ele passa, que a Bíblia relata, são apenas as consequências daquilo que ele cometeu. Não é castigo, é consequência. Quando ele desobedece, quando ele sai, quando ele larga, quando ele abandona aquele pai e tira esse pai do seu amor. O verso 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades, porque ele estava longe do seu pai. E o chamamento hoje para o culto é: não fique longe do seu pai, se aproxime dele. É importante. Era necessário que aquele filho pródigo caísse em si, e assim saísse daquele mundo irreal de sonho, de ilusão, que ele havia criado para ele mesmo, que ele fugira para lá. Quando ele disse: dá-me a parte, que eu vou partir. Era um mundo de ilusão. Quantas pessoas, jovens, falam: meu sonho
é sair da minha casa, é ficar livre, é ter minha liberdade, é ter minha alforria. Mas eles não sabem que o mundo é cruel. Na casa dos seus pais, na casa do seu pai, você terá roupa limpa, sandália nos pés, beijo na face, abraço de amor. Isso você não vai encontrar no mundo. Então é importante, o filho pródigo, ele passa por isso. Né? Ele precisou cair em si, é o que diz a palavra de Deus. Né? Então, diz o verso 17, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Cair em si é reconhecer, é se arrepender, é entender que errou, é reconhecer a falha. Ele reconhece. Ele foi inconsequente? Foi. Ele foi uma pessoa desobediente? Foi. Ele foi um cara altivo, que achava que aquela fortuna nunca acabaria? Foi. Mas ele reconhece a sua falha, reconhece o seu erro e volta para pedir perdão. Então, é importante a gente entender isso. Essa questão também da humildade, de reconhecer que errara. Pois somente quando ele cai em si, é que ele pode ver a sua situação sobre uma luz verdadeira. É isso que o leva a entender que tudo é resultado da sua decisão de renunciar à sua filiação com o Pai. Assim ele pode perceber como foi ímpio o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua motivação egoísta, aquilo que o havia levado a dar as costas para o seu pai. Foram atitudes erradas. Então ele cai em si e agora ele entende que precisa de uma mudança, que precisa de algo diferente na sua vida. E aí ele vai dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu. Céu significa aqui para nós, Deus, a presença, a pessoa de Deus. Céu aqui significa isso. Então quem peca, peca primeiro contra Deus. E ele entende isso, pequei contra o céu e contra o Senhor. E ele volta então para consertar aquilo que havia feito de errado. Então o pecado daquele rapaz foi o abandono ao seu pai. Isso foi o seu pecado. Foi isso que o levou à bancarrota, a perder tudo que tinha, porque ele deixou de honrar o seu pai. Mas agora, irmãos, qual é o pecado do filho mais velho? Enquanto seu irmão gozava a vida no mundo, gastando a sua herança, fazendo a maior festa, estava toda noite festejando, gastando, bebendo. Você sabe que quem tem dinheiro tem amigo, né? Ele devia ter muitos amigos. Ele devia ter os parças, como se dizem por aí, que iam com ele para todo lugar. Vamos lá, vamos para a festa, é com nós mesmo, né? Vamos lá. Acabou o dinheiro, acabaram os seus amigos e ele ficou sem ninguém e sem nada. Situação difícil. Não é? Ele estava, enquanto o seu irmão gastava, ele estava fazendo o quê? Trabalhando lá na propriedade, lá na fazenda, cuidando dos animais, engordando aquele bezerro que o pai mandou matar para o filho, que gastou tudo de forma dissoluta. Ele ficou lá engordando aquele boi, e quando o filho volta, o irmão volta, o pai manda matar o boi para fazer uma festa para aquele irmão. E ele não se agrada disso. Ele estava obedecendo todas as regras, cumprindo todos os seus deveres de forma religiosa. Porém, ele não fazia com alegria. Alguma vez, filho, filha, você já fez alguma coisa para o seu pai, para a sua mãe?
Eu vou fazer, mas eu não queria fazer. Né? Sem alegria, só cumprindo a regra. Muitas vezes, né? Esse filho mais velho fazia isso. Ele ia todos os dias para o campo, ele cuidava do que tinha que cuidar, orientava tudo o que tinha que fazer com os empregados, mas ele fazia aquilo com raiva, não com alegria. Não é? Então, quando foi informado sobre a volta do irmão, a festa que estava acontecendo na casa, ele ficou furioso, não queria nem entrar na casa. Isso o levou a reclamar com seu pai. Não é isso que diz os versos 28 até o 32? Ele se indignou, não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Pai, tudo que o senhor manda fazer, eu faço. Mesmo com raiva, mas eu faço. Não é? Mesmo não querendo fazer, mas eu faço. E ele vai dizer, nunca transgredi uma ordem sua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele está reclamando, está rancoroso. Né? Vindo, porém, esse teu filho. Ele não diz que o camarada é irmão dele, não. Ele diz, esse teu filho. O senhor que é culpado desse cara estar aqui na nossa vida. O senhor que gerou essa coisa aí. Que gastou tudo, dinheiro. Acabou que agora vem para buscar mais. É isso que ele está dizendo para o pai. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado que eu engordei. Está entendendo? É a inveja. O primeiro pecado dele aqui é essa inveja, esse rancor, esse ódio represado no seu coração em relação ao seu irmão. Ele estava ali muito furioso, e a sua justificativa vem por conta disso: eu te servi. E o verbo lá na língua grega é doléo, servir como escravo. Você me escravizou, você me usou. Você já ouviu isso? Nessa casa sou eu que faço as coisas, é eu que faço tudo, é eu que trabalho. O meu irmão fica aí sentado e não faz nada. Eu pareço aqui um escravo, e tatati, tatatá. Era a mesma ladainha desse rapaz. E aí o pai vai dizer para ele: ô meu filho, tu sempre estás aqui, tudo que é meu é teu, todos os bois gordos que tem na fazenda são teus. Eu não vou comer porque eu não quis. Porque você é pão duro. Você não queria matar o boi, você queria vender. Provavelmente foi essa a conversa dele. Mas o pai diz, tudo que eu tenho é teu. Eu estou aqui porque tudo é teu. E quando ele diz essa palavra, né? Esse teu filho, ele demonstra um sentimento de depreciação ao seu irmão, de não querer realmente ter um relacionamento com aquele irmão. O pai somente quer que ele entenda uma coisa: meu filho, você não estava perdido. Então eu não posso alegar porque te achei, você está aqui. O seu irmão estava perdido. O seu irmão voltou um trapo. E ele estava morto e reviveu. E ele não quer entender. Mesmo com a volta daquele irmão, ele continuaria a receber tudo o que lhe estava sendo dado como filho mais velho, o herdeiro. E a prática ali naquela situação era que ele tinha direito a 2/3 de tudo que o pai tinha. E mesmo assim, ele ainda estava indignado com o seu irmão. É um egoísmo,
não é que é uma inveja. São sentimentos que às vezes permeiam o coração de irmãos e familiares. Eu já vi coisas horríveis entre irmãos sanguíneos. Então, isso estava acontecendo. Então, o pecado do mais moço foi o abandono. E o pecado do mais velho, o egoísmo, a inveja, o rancor, o ódio que ele mantinha no coração. E eu quero concluir, amados irmãos, o pai que estava no meio daquele tiroteio, ele viu quando aquele filho que voltava, depois de se acabar no mundo, maltrapilho, sujo, provavelmente muito magro, acabado, esfomeado, aquele pai sai correndo, ele vai abraçar, ele vai beijar aquele filho, ele vai dizer: tragam roupas novas, sandálias novas, vamos festejar porque ele volta, porque ele está aqui de novo. Esse é o coração do pai. Filho, valorize o seu pai. Valorize o seu pai. Ele é o seu pai. Ele é a pessoa que Deus colocou na sua vida para ser bênção na sua vida. Valorize. Cuide dele. Eu já estou chegando na fase de ser cuidado pelos filhos. Eles ficam enchendo minha paciência muito. Não faz isso, pai. Eu sei o que, pai. Não dirige tanto assim, pai. É muito longe para você dirigir. Você não enxerga direito. Eu fico bravo, mas eu sei que é cuidado. Sei que é cuidado. Mas a gente precisa entender que temos que valorizar. E você, filho, filha, cuide do seu pai. Ele precisa do seu cuidado. É isso que significa honrar o pai. Honra o teu pai. Honra o teu pai. Porque essa é a promessa, é um mandamento com promessa. Diz o texto que se você honrar seu pai, você vai ter vida longa na terra. Para que tudo te vá bem. Às vezes o pai comete erros porque ele é um ser normal. Ele é humanão de tudo. Ele vai errar, viu? Vai errar. Viu, Josué? Vai errar. Vai errar. Viu, Henrique? Lucas? Isabela? Seu pai é grandão, mas vai errar. E você vai amar seu pai, vai cuidar dele. É assim, viu, Daniel? Erra. Nós, pais, erramos. Você vai ser pai. Todos. Então, nós precisamos entender que honrar o pai é isso. Do mesmo modo como o pai se alegrava com o fato daquele filho ter sido encontrado, dele voltar, aquele que estava perdido. Mas o filho mais velho também devia alegrar-se por ter encontrado o seu irmão que estava perdido. Mas ele não se alegra. Seu coração não se alegra. E eu penso aqui uma frase que eu acho fenomenal para a gente fechar essa ideia. Que diz: ninguém verdadeiramente pode dizer pai, se não estiver disposto a dizer irmão. Ninguém verdadeiramente poderá dizer pai, se não estiver disposto a dizer irmão. Não era isso que estava no coração dos irmãos de José, quando quiseram enterrá-lo, matá-lo, depois vendê-lo. Eles não tinham essa ideia do que era ser irmão. Mas eles precisam, e nós todos precisamos entender. Essas duas parábolas, meus irmãos, aquelas anteriores, a da dracma e a da ovelha, elas tratam de recuperar coisas e animais. Mas a parábola do filho pródigo, o foco está na busca e na preocupação de uma pessoa que havia se perdido. E não de um bem, de um material ou de um outro animal qualquer.
E é esse o foco que nós devemos manter. As pessoas, elas valem mais que tudo, valem mais que o mundo todo para Deus. E é isso, esse pai, ele representa a figura maravilhosa de Deus, o amor maravilhoso de Deus, o amor que abraça, o amor que beija, o amor que cuida, o amor que acolhe, o amor que traz de volta, o amor que não julgou. Ele não chegou para aquele filho e disse: você, meu filho, errou, você partiu, você gastou tudo, você desobedeceu. Ele disse: meu filho amado, você voltou, que bom, agora você vai ser uma nova pessoa. É isso que nós precisamos entender. Pai é para abraçar, para trazer de volta, para acolher, para cuidar, para amar. Esse é o nosso papel. E os filhos precisam entender que eles também são importantes no honrar e cuidar dos seus pais. Que possamos ter pais segundo o coração de Deus cada dia em nossa igreja. Que Deus abençoe essa palavra aos vossos corações.